Boa noite, senhores vereadores, senhores representantes do Executivo, secretários, público presente e aqueles que não assistem pela TV Câmara. Esta audiência pública tem a finalidade de dar início ao trabalho de revisão da lei orgânica do nosso município. Verificamos que a lei orgânica está um pouco desatualizada em vários aspectos e, por isso, tomamos a decisão de revisá-la. Porém, seguindo a linha de trabalho que temos adotado, decidimos fazer essa revisão através de um processo participativo, chamando os agentes da administração pública e, principalmente, a comunidade para participarem desse trabalho. Para que as contribuições possam ser estudadas e oferecidas com calma por todos nós, estamos programando a realização de 9 audiências públicas até o final do mês de junho. Essas audiências serão divididas por temas, conforme uma programação que será apresentada daqui a pouco e que será amplamente divulgada. Hoje, o nosso assessor jurídico, o senhor Adailton, vai fazer uma apresentação inicial sobre o que é a lei orgânica, quais os assuntos de que ela trata, os principais assuntos e como ela é dividida. Havendo tempo, nós vamos começar hoje a apresentar os artigos iniciais da lei orgânica para iniciarmos essa discussão com a comunidade. Estamos fazendo aí um trabalho de divulgação, né? Estamos com um carro de som, foi anunciado também através do site da Câmara, porque a participação tanto do poder público, né, do Executivo, do Legislativo e da sociedade civil é essencial para essa revisão. É um pouco assim, até triste de ver tão poucas pessoas participando ativamente do que hoje, né, a lei orgânica é para o município. Se eu estiver falando alguma coisa contrária, peço aí o auxílio do senhor advogado. A lei orgânica é para o município o que a Constituição Federal é para a federação. Então, através da lei que vai estar sendo norteado todas as ações, tanto do poder público, né, do executivo, quanto do legislativo, para a sociedade civil, comerciante, enfim. Então, a importância desse trabalho que hoje nós temos aqui nessa Casa Legislativa, que é a revisão dessa lei orgânica, que já está desatualizada há bastante tempo, né? A lei não é imutável, nós mesmos aqui estamos fazendo várias emendas, os senhores que já estão na casa há mais tempo já contribuíram com algumas dessas revisões através de emenda. Então, a lei não é imutável, nós temos que acompanhar de acordo com o que rege a legislação federal e estadual. É de suma importância o acompanhamento, a participação efetiva dos nobres vereadores, do processo também construtivo pela sociedade civil e também pelo Poder Executivo. Passo a palavra, então, ao nosso assessor jurídico, o senhor Adailton Gomes Silva, para que dê início a esse trabalho de revisão da lei orgânica. Obrigado. Bom, boa noite a todos, senhores vereadores, senhor prefeito, todos presentes. A pedido do presidente e da mesa diretora, a gente se propôs a participar desse trabalho de revisão da lei orgânica, que é um trabalho que eu pessoalmente já participei em outras cidades, embora não dessa maneira tão participativa como está sendo proposto aqui. A reunião de hoje, a proposta nossa é mais no sentido de se fazer uma apresentação do que é a lei orgânica, do que ela contém, e discutir sobre como vai ser conduzido até esse trabalho de revisão. A ideia é se fazer várias audiências públicas. Em princípio, a programação seria de hoje mais 8 audiências, divididas por temas, já que a lei orgânica é bem abrangente, tem mais de 200 artigos e trata de muitos temas, para que, dessa forma, fracionando o conteúdo, se possa discutir com mais profundidade cada um deles
e até atrair a atenção de quem possa e queira participar, para que venha, principalmente no dia que fosse tratar o tema de seu maior interesse. E o que é a lei orgânica? Como o presidente falou, em termos práticos, ela equivale a uma constituição do município. Ela é uma lei que, hierarquicamente, ela é superior às demais leis do município, as leis complementares e as leis ordinárias, de forma que toda lei que se for feita, se for elaborada para se aprovar, a primeira coisa que tem que se fazer é verificar se está de acordo com a lei orgânica, se ela não contraria a lei orgânica. Se estiver contrariando algum dispositivo da lei orgânica, ela não tem validade. Só que, infelizmente, a lei orgânica é muito pouco conhecida dos cidadãos, às vezes, em alguns casos que eu já vi, até dos vereadores, até da própria administração, que, por desconhecimento, muitas vezes deixa de observar a lei orgânica ou deixa de dar o valor que ela deveria ter no município. Então, uma ideia desse processo de revisão também é ajudar a se conhecer melhor a lei orgânica, conhecer melhor o conteúdo, as principais regras, né, tudo aquilo que deva ser seguido no município pela gestão, pela legislação, para que um dos efeitos desse processo seja não só atualizar a lei orgânica, mas também resgatar e valorizar a lei orgânica na importância que ela tem e fazer com que ela seja cumprida. Ao ser conhecida, seja cumprida. O foco da lei orgânica, o conteúdo da lei orgânica, ele atinge praticamente todas as áreas de ação do poder público municipal. Ela é, em primeiro lugar, uma lei de estruturação do município. O termo lei orgânica, né? Esse orgânica, ela vem nesse sentido de organização, estabelecer a estrutura não só de gestão, como principalmente a estrutura institucional do município. E trazer, dentro dessa estrutura, os principais parâmetros, as principais diretrizes que vão conduzir o restante da legislação e a atuação da administração a nível de metas gerais. Então, a lei orgânica, ela traz diretrizes, mas também ela não pode ser tão específica a ponto de invadir a competência do que seria uma lei ordinária. Então, ela fica nesse meio termo. Ela traz diretrizes, mas essas diretrizes têm um nível de generalidade que elas não podem ultrapassar. Em grande parte, o texto da lei orgânica ele repete normas da Constituição Federal, estadual e de algumas leis federais, inclusive. Então, essa parte que eu diria aí mais técnica, mais jurídica, a gente vai tentar fazer uma revisão, trazendo aqui, mostrando para os vereadores, mostrando nessas audiências, mas são questões que geralmente não vai haver muita margem de manobra. Então, essa é o que eu chamo de atualização jurídica. Mas há outras partes da lei orgânica que vão comportar, sim, a participação, a intervenção dos vereadores e da comunidade em relação principalmente às políticas públicas. A lei orgânica tem capítulos que tratam de educação, de saúde, de meio ambiente, política rural, desenvolvimento e daí por diante. Então, eu acredito que vão ser nesses temas que vai haver maior interesse em participação e que possivelmente vai ficar mais interessante até a discussão. Mas é importante a gente passar por toda a lei orgânica. A ideia é essa, revisar todo o texto. Essas audiências, o objetivo é, de um lado, apresentar cada uma dessas partes e, de outro lado, principalmente, aliás, é receber sugestões, receber ideias que possam ser incorporadas na lei orgânica. Essas audiências devem ser levadas de uma maneira mais aberta possível, elas não vão ter aquela formalidade de discutir padrões exatos de texto que deva ser adotado,
não vai haver votação propriamente das ideias, é só para receber as ideias, e depois essas ideias vão ser analisadas pela Câmara, finalmente vai ser feito um projeto e colocado em votação, trazido ao plenário para deliberação. Mas nesse primeiro momento não é isso. O primeiro momento é uma conversa mesmo para levantar ideias. Para uma apresentação breve da lei orgânica, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, para um primeiro conhecimento, né, e para lembrança daqueles que já conhecem, qual que é a estrutura de conteúdo da lei orgânica. Esse aqui é uma reprodução do índice da lei orgânica. Ela tem o primeiro título, que trata do município, talvez a gente ainda consiga ler um pouco dessa parte hoje, que traz as competências e a estrutura básica do município de acordo com a Constituição Federal. Depois, título 2, da organização dos poderes. Vamos primeiro ver a divisão aqui de títulos, que é mais ampla. Então, do município, título 1. Título 2, organização dos poderes. O título 3, da administração municipal. Título 4, planejamento, finanças e orçamento. E o título 5, da sociedade. Aí vem as políticas sociais. Então vamos ver agora com detalhes cada uma delas. Iniciando do município, são questões mais formais, como eu já falei. Da organização dos poderes. Aqui nós temos o desenho geral das competências e do funcionamento do poder legislativo e do poder executivo. Então, capítulo 1 trata do poder legislativo, capítulo 2 do processo legislativo e o capítulo 3 do poder executivo. Dentro do poder legislativo, tem várias divisões, acho que a gente não precisa fazer a leitura de todas, mas tratando de funcionamento da Câmara, instalação, direitos e deveres dos vereadores, as linhas gerais em relação ao ato de posse dos vereadores, linhas gerais sobre reuniões, comissões, não entra em detalhes. O que vai entrar em detalhes sobre esses aspectos vai ser o regimento interno, que vai ser discutido também com os vereadores depois de se ver a lei orgânica. Os cargos da Câmara, né, presidente, vice e secretário, eleição da mesa e atribuições da mesa. São competências gerais necessárias ao funcionamento. Um capítulo só sobre o processo legislativo, que vai trazer algumas normas sobre quais são as proposições que o município pode trabalhar, né, leis ordinárias, complementares, resoluções da Câmara, etc., emendas à lei orgânica, e o processo legislativo em si, né, um pouco sobre a tramitação, a finalização no processo legislativo, encaminhamento ao prefeito, prazo que o prefeito tem para promulgar ou vetar. Aqui eu lembro duas coisas. Primeiro, falando em emendas à lei orgânica, só para ficar claro como é que vai ser formalizado o nosso trabalho de revisão. Tudo que for discutido e mais o que for sugerido pela assessoria jurídica, daquela revisão jurídica que eu falei, vai ser transformado em emendas à lei orgânica, que são, na realidade, propostas de emenda à lei orgânica, que vão tramitar no plenário como projetos. E a aprovação dessas propostas é que vai materializar, ao final, a revisão, o novo texto que vai ser proposto para cada parte. Essas emendas, essas propostas de emenda, elas dependem de aprovação de 2/3 dos vereadores. Então, esse vai ser o crivo final, depois de todo o processo. A ideia é dividir por partes, né, em várias propostas de emenda, e não uma só, mas pode ser feita uma só, a gente vai trabalhando isso aos poucos. E a aprovação depende de voto 2/3 em 2 votações da Câmara. Outra coisa, quando eu falei do processo legislativo, e em seguida vem aqui também o capítulo que trata do Poder Executivo,
A lei orgânica, as regras que ela contém se aplicam obrigatoriamente à Câmara, ao prefeito, ao Executivo como um todo e à sociedade naquilo que lhe diz respeito. Então, é uma norma que não é uma norma da Câmara. Embora ela seja promulgada, assim como as emendas são promulgadas pela mesa da Câmara, mas é uma norma que vale para todo o município, inclusive para o Poder Executivo também, naquilo que lhe diga respeito. No capítulo do Poder Executivo, tem regras falando sobre posse do prefeito, atribuições, responsabilidade, denúncia e processo de crime de responsabilidade. Uma seção que trata dos secretários municipais, tem algumas regras para serem observadas, e dos distritos. Essa seção dos distritos, me parece até que ela está mal colocada, porque os distritos, na realidade, são divisões do município. Então, essa seção deveria constar no preâmbulo, no início da lei orgânica, e não subordinado aqui ao Poder Executivo. Um outro capítulo desse título 2, né, que é da organização dos poderes, é o que trata dos conselhos populares. Na hora certa nós vamos abordar com mais detalhes, mas esses conselhos populares, salvo engano, são uma instância que nunca funcionou no município e, de fato, é algo que já foi julgado inconstitucional, ainda mais colocado dessa forma aqui como parte da estrutura dos poderes do município. A Constituição Federal não prevê essa instância de poder, essa instância de decisão. Ela prevê o Poder Executivo e o Legislativo. Então, a gente já adianta que esses conselhos não têm validade jurídica e, possivelmente, esse capítulo vai ser suprimido, vai ser sugerida a supressão. O título 3, aí aqui começa a ficar mais específico em relação ao dia a dia do município. Ele trata da administração do município. Então, ele vem dispondo algumas regras sobre organização, patrimônio, prestação de serviços do município, regras de licitação, de contratação, depois trata-se dos atos municipais, e um tema que a gente destaca aqui é essa seção que trata do servidor público municipal. Embora os servidores tenham seu estatuto, que é uma lei complementar municipal, a lei orgânica traz várias regras gerais, a maioria delas trazida da Constituição Federal, como estabilidade, a maioria dos direitos que se traz que já são previstos na Constituição, concurso público, mas também traz alguns direitos, pode trazer alguns direitos que são específicos, como quinquênio, licença-prêmio. Então, todos esses aspectos vão poder ser discutidos na audiência que for tratar desse tema. Dos atos municipais, né, regras sobre publicação, que é uma questão para se tratar, talvez para a gente aprofundar, porque o padrão que consta na lei orgânica, que é de 27 anos atrás, até faltou falar isso no começo, a lei orgânica é de 1991, 27 anos, está fazendo agora em março. Então, ela tinha outro padrão em vários aspectos, inclusive nesse ponto da publicação. A publicidade dos atos tinha uma conotação mais formal naquela época. Hoje, a publicidade já é um princípio, né, que envolve a questão da transparência. Existe hoje uma lei de 2011 que trata do acesso às informações públicas. Então, nessa fase de atualização, a lei orgânica já vai ter que passar a abordar alguma coisa sobre essa lei da transparência e do acesso às informações. Outra questão também, em termos de atualização, em termos de modernização, em relação à internet, inclusive envolvendo a questão da publicidade dos atos. Há 27 anos atrás, nem se sonhava com um instrumento do porte que é a internet, do alcance que ela tem.
mas agora é uma realidade e afeta o município em várias questões, na prestação dos serviços, na divulgação dos atos, na divulgação de licitações, na publicidade das leis. Então, é uma outra questão para se discutir também, uma forma de incorporar isso à lei orgânica. O próximo título, ele até mistura duas questões, planejamento, finanças e orçamento. Finanças e orçamento são regras gerais também, a maioria copiadas da Constituição, sobre elaboração de orçamento, lei de diretrizes e plano plurianual. Na parte de finanças públicas, nós temos detalhamento de tributos. Depois, ao longo desse tempo, desde que entrou em vigor a lei orgânica, houve várias mudanças em regime de tributação, criação de tributos novos, como contribuição da iluminação pública, algumas mudanças em relação à legislação de ISS e IPTU. Então, nós podemos abordar esses temas e possivelmente incluir alguma coisa aqui. Agora, na questão do planejamento, eu acho até que merecia um título separado dessas outras questões. No planejamento, aí já entra questões mais concretas para serem discutidas. O planejamento econômico, digamos assim, e o planejamento urbanístico, principalmente. O desenvolvimento econômico, né, é uma questão que pode ser abordada na lei orgânica em termos gerais, até a ponto de se discutir vocações do município, determinados direcionamentos para um tipo de atividade ou outro, eventualmente proibição de alguma atividade que seja imprópria. E na parte urbanística, nós temos aqui um capítulo específico do plano diretor, política urbana. Plano diretor é um instrumento que, em princípio, não era obrigatório, mas que ele é previsto para diversas situações, como, por exemplo, os municípios de potencial turístico. Então, se o município tem intenção de desenvolver turisticamente, ele precisa ter um plano diretor. Acredito até que não está sendo aplicado ainda, mas eu vi que já está em via, já estava em estudo há algum tempo atrás, a proibição de acesso a recursos do turismo para município que não tem o plano diretor. Porque se o Estatuto da Cidade diz que todo município com potencial turístico tem que ter o plano, então, se ele não tem o plano, ele não tem como reivindicar recursos do turismo. Esse plano diretor, ele não é só um planejamento urbanístico sobre crescimento da cidade, expansão, ele é um plano global que aborda também o desenvolvimento econômico, também as metas mais concretas que se pretenda para a educação, para a saúde, para saneamento básico, preservação de patrimônio, preservação de meio ambiente. Então, é um instrumento importante. Tem uma outra questão também, dois outros aspectos de obrigatoriedade do plano diretor, que constam no Estatuto da Cidade, que podem levar à conclusão da obrigatoriedade, da necessidade de se fazer o plano diretor. Mas isso vai ser visto no momento que a gente chegar nessa fase. A política rural, embora a lei orgânica reserve poucos artigos a isso, mas também é uma questão para ser discutida em face da realidade do município. A partir daqui, em termos de política urbanística, política rural e as políticas sociais que vêm a seguir, são os trechos em que a Câmara, com a ajuda da comunidade, pode estar interferindo mais e inserindo mais questões da realidade local. Dos temas anteriores, de organização, divisão dos poderes, basicamente é repetição de textos de lei de Constituição e leis federais, com alguns detalhes que podem ser específicos. Mas daqui por diante há muito espaço para se discutir o município. Pode ser até um princípio
de uma discussão sobre o planejamento do município de forma ampla. Ainda dentro desse capítulo, né, do desenvolvimento, do planejamento, melhor dizendo, tem um capítulo da ordem econômica, obras e serviços e transportes. Então, são todos temas que serão abordados. E aqui no último título, nesse título 5, é onde entra as questões realmente de interesse assim, mais visível, mais imediato para a comunidade. E nesses temas, nós estamos programando audiências mais específicas para discutir cada tema. Na sequência, nós vamos ver um esboço de como podem ser, como devem ser como deve ser essa programação e essa divisão. Então, aqui vai ser tratada de segurança, defesa social, assistência social também, saúde, educação, meio ambiente, esporte, turismo, cultura, saneamento básico. Então, todos esses são temas que, embora aqui, numa listagem dessa de índice, eles sejam pequenos, sejam uma linha dentre 3, 4 páginas que nós vimos aqui, mas cada tema desses desperta muita atenção. Em relação à programação, esse aqui foi uma ideia que foi sugerida ao presidente, e eu sugiro até que seja feita uma consulta no final para ver se todos concordam com essa divisão. Então, dentro daquele índice que eu apresentei, essa primeira audiência de hoje seria para essa apresentação e o capítulo que trata da Constituição e competência do município. A segunda audiência, Poder Legislativo. A terceira, Poder Executivo e Administração Municipal. A quarta, específica para servidores públicos, porque a gente sabe que é um tema sensível, que pode atrair o interesse, a participação, a gente espera que atraia a participação dos servidores, então eu sugiro aqui reservar uma audiência só para esse tema. A quinta audiência, Planejamento, Finanças e Orçamento, onde entraria tanto a parte de finanças, orçamentos, tributação, e a parte de planejamento e desenvolvimento, urbano e rural. A sexta, Defesa Social e Assistência Social, incluindo a segurança pública. Na sétima, Saneamento Básico e Saúde, ou melhor, Saúde e Saneamento Básico. A oitava, Educação e Cultura. E a última, Meio Ambiente, Esporte, Turismo e Lazer. Estudando tanto pela repercussão, impacto de cada grupo desses, e também pelo tamanho que eles representam dentro da lei orgânica, em termos de quantidade de artigos, me parece que seria uma distribuição razoável para que a gente consiga fazer essas audiências com uma duração que não seja muito cansativa também. A sugestão é se fazer, então são 9 audiências, com a de hoje, se fazer em média a cada 2 semanas. Mais uma audiência nesse mês de março, mais 2 em abril, 3 em maio e 2 em junho, para fechar as audiências. E a partir daí, em julho, vem o recesso da Câmara, onde seria um prazo para a elaboração das propostas para ser possivelmente colocada em discussão e votação no segundo semestre, a partir de agosto. Bom, vamos fazer eu faço uma pausa aqui, gostaria de ouvir se alguém tem alguma consideração para fazer sobre essa programação, para que depois a gente comece a ver um pouco do texto da lei orgânica. Alguém? Eu queria perguntar
O questionamento do Sr. João é muito válido. Na verdade, nós tínhamos até discutido isso um pouco mais cedo, até por questões aí de revisão, e também é um dos motivos pelo qual eu acho de extrema importância a revisão da lei orgânica, porque nós vamos interagindo, né, visualizando as leis e tentando atualizar. E até aí eu peço novamente aí que seja corrigido, caso eu venha falar alguma coisa errada, doutora Delta. A lei, até que estabelece a obrigatoriedade do plano diretor, é a Lei 10.257, de 2001, e temos lá, no artigo 41, inciso 5, ou 6, ou 4, 5, 6, se eu não me engano, que fala a questão da obrigatoriedade, né? Eu acho que o inciso 1 fala que os municípios acima de 20 mil habitantes é obrigado a execução do plano diretor. Porém, nesse inciso 5, se eu salvo engano, fala que aqueles municípios que têm o interesse, como o doutor Adailto falou, na expansão ou que participa desde já de uma rota turística, que é o nosso caso, doutor Adailto. Nós temos, eu creio, do Poder Executivo também tem o interesse em expandir o planejamento, né, do desenvolvimento turístico, mas nós já pertencemos a algumas rotas turísticas que o Felipe não está aqui, mas o circuito da Serra dos Ibitipocas, né? Então nós já pertencemos. E também tem lá no inciso, se eu não me recordo, o 6 ou o 4, que fala que os municípios que têm algumas empresas, né, de grau poluidor ou de impacto ambiental a nível regional, também é obrigatório. E nós sabemos que nosso município, nós temos algumas dessas empresas. E também, no parágrafo 1º, se eu não salvo engano, no parágrafo 1º desse artigo 41, do inciso 6, fala que as empresas são obrigatórias a custear... muito obrigado. Vamos lá, então, aí fica muito mais fácil. Artigo 41, inciso... tá certo. Inciso 6. Peraí. Integrantes a áreas especiais de interesse turístico. Tá certo. Então, era o 4º do turismo. Inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental no âmbito regional ou nacional. Aí fala lá no parágrafo 1º, no caso de realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso 5 do CAPT, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do estudo do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. Então, ao meu ver, nós temos empresas aqui que têm esse impacto ambiental e cabe a nós, ao Poder Executivo, cobrar dessas empresas para que seja realizado o plano diretor como uma medida compensatória, né, como uma medida aí de compensação adotada, né, como salvaguardar até mesmo o ambiente do município. Ela tem que ter essas medidas compensatórias, e uma delas, prevista na lei, é o custeio, né, do plano diretor. Então, eu acho essencial isso que o João Milhão disse aqui, e também reforça a importância desse trabalho que nós estamos fazendo, de ser pautado, né? A cada artigo estamos discutindo a revisão da lei orgânica, de acordo com a atualização da lei, novas ideias vão surgindo, com aquelas já temos aí planejado também algumas ações para poder cada vez mais trazer benefício para o município, que isso daí já está previsto, a lei já é de 2001, então nós poderíamos já ter o plano diretor no município, se tivéssemos aí atentado a esses incisos 4 e 5 do artigo 41 da Lei 10.257. Obrigado. Senhor presidente, no caso do plano diretor,
esse plano diretor deve ser do executivo, né? Isso. E que o legislativo possa se debruçar no plano diretor e discutir muito ele, porque ele é muito complexo. Assim, até para materializar ele, porque ele traz muitas consequências a favor e contra. Então, a gente tem que discutir muito esse plano diretor, porque é bom para o município, porque ele vem organizar mais as funções, as coisas do município. Mas ele é bem complexo e seria bom a gente discutir muito ele, no caso, quando vier do Executivo. Na verdade, assim, o plano diretor ele vai ser um levantamento do que existe, as potencialidades do município. Ao meu ver, eu acho que ele traz mais benefícios do que contra para o município. Até mesmo usando um exemplo, se me permite aí, o vereador Barroso entrou com um projeto de lei de expansão do perímetro urbano, né? Nós já temos até discutido, ele já veio e perguntou comigo algumas vezes, e assim, até uma das respostas que eu encaminhei, né, que eu disse a ele foi, se nós temos um plano diretor, aonde nós temos assim, uma previsão, as potencialidades, né, e o próprio plano diretor está norteando aonde pode haver esse aumento ou desenvolvimento, seja urbano ou seja rural, vai facilitar tanto o trabalho do executivo quanto o nosso, né, porque aí até respalda um pedido dele, porque hoje, ele entrando com o projeto, nós não temos assim um respaldo técnico, né, para poder falar, olha, concordo, ele tem meu apoio, eu acho sim que nós temos que fazer uma expansão, né, porém baseado juridicamente e tecnicamente, porque não é simplesmente pegar e falar, vamos aumentar o perímetro urbano, porque nós temos aí as taxas, os tributos, né, as responsabilidades que ocorrerão, tanto por poder legislativo quanto do executivo, porém, estando baseado num plano, porque, na verdade, o plano diretor é um planejamento, né? Nós vamos conhecer a realidade, ou a potencialidade do município, e através dessa discussão, como o vereador disse, nós podemos analisar, será que é interessante isso para esse lado, para o outro lado seria mais interessante? Então, o plano diretor, ele vem para poder nos auxiliar nessa discussão, ao meu ver. Só uma colocação que, no caso que o senhor falou sobre essa expansão Somente um exemplo que isso, só o exemplo correto, porque até eu recebi esse projeto ano passado e na realidade não tinha como ser colocado em votação, nem para discussão. E nós temos muito problema quando a gente fala de loteamento. Aí é que está os problemas. O plano diretor também vai auxiliar. Vem auxiliar, né, para isso. Exatamente. Muito obrigado. Eu até sobre esse loteamento, que eu estava querendo falar exatamente sobre isso. Porque nós aprovamos uma lei no ano passado, 2016, com relação ao loteamento. Essa lei, ela também teria que ser revogada e entrar num plano diretor novo, como ela teria que ser melhorada, que a gente aprovou sobre os loteamentos agora, assim, a pessoa que é o dono do terreno, né, que vai ser loteado, ele que teria que fazer toda a infraestrutura, iluminação, esgoto, calçamento, aí essa lei teria que ser revogada e... Não necessariamente, só naquilo em que ela estiver em conflito com o plano diretor, em relação, eventualmente, a questões de localização ou infraestrutura a mais ou a menos que fosse exigida pelo plano diretor, mas se é uma lei moderna, atualizada, pode ser que ela esteja totalmente em consonância com aquilo que foi definido do plano diretor. E até, se me permite falar um pouquinho em relação a isso, o plano diretor também, ele vai basear em cima da nossa realidade local, também trabalhando em cima. Se já existe a lei local, ele vai analisar, porque o levantamento também não é só local, né? Ele também faz todo um levantamento das leis já aplicadas no município e tenta fazer um apanhado geral. Eu gostaria aqui de pedir
aqueles que querem participar, que se levantem até para falar aqui no microfone, para facilitar a nossa cameraman ali. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tratando desse assunto do plano diretor, visando essa importância que tem para todo mundo, né, para o nosso município, então eu queria deixar aqui que a gente já está em andamento, junto com a Xingu Rio, ela nos propôs, né, a dar esse acompanhamento, fazer o levantamento junto com o Poder Executivo, visando, né, essa melhora para a ocupação do solo, preservação ambiental e turística diante desse plano diretor. Então, só estamos esperando, aguardando a resposta deles. Eu acho que eles devem vir fazer esse estudo, né, no município, para estar junto com a gente, ajudando a elaborar esse plano diretor. Obrigada. Obrigado. Ótimo. Uma pergunta, secretário. Será a Xingu Rio que executará a construção do plano diretor ou ela vai custear o plano diretor? Você sabe? Não, assim, exatamente o que ela vai propor para a gente não tem assim, o que esclarecer agora. Está sendo discutido. Ela mandou um ofício para nós fizemos contato com eles para ver se a gente tinha esse suporte para a execução. E eles responderam. Perfeito. Obrigado. Senhor presidente, a secretária, será que poderia ter um pedido de um vereador poderia estar acompanhando, ou a maioria dos vereadores está acompanhando junto com o executivo? Eu acho essencial, né? Eu acho que é de importância para nós. Uma ótima observação. Correto. Peço também para que, assim que tiver algum retorno, comunique o Legislativo para que a gente possa informar os demais vereadores. Obrigado. Só fazendo um acréscimo em relação à questão de plano diretor, tanto por força da lei federal, do Estatuto da Cidade, quanto pela experiência que se tem tido, que a administração pública tem tido com planos diretores, é essencial que o plano diretor seja o mais democrático e participativo possível. O plano diretor não funciona se não for amplamente discutido com a comunidade, inclusive com audiências e reuniões nos bairros, chamada das entidades, campanha de divulgação. Eu diria que até mais do que a lei orgânica. Então, esse mesmo problema que eu detectei na lei orgânica, não só daqui, como de outras cidades, que é desconhecida ou ignorada, acontece com o plano diretor se ele não é desenvolvido de forma participativa. Inclusive, existe até regulamentação do Ministério das Cidades sobre metodologia para a elaboração do plano diretor e necessariamente tem que ser com maior ampla participação possível. Até ótimo você ter falado isso, porque eu venho acompanhando também a execução aí de alguns planos diretores de alguns municípios, e é importante também frisar, por isso que eu perguntei à secretária, se seria, né, essa empresa a executora ou queria custear, porque nós temos também o plano diretor parcial. Geralmente, quando é uma empresa que está fazendo algum trabalho que tem um impacto ambiental, geralmente ela custeia ou executa um plano diretor parcial, mais voltado para o impacto ambiental, né? Mas aí cabe também ao Poder Executivo reforçar para que possamos ter um plano diretor completo, né? Obrigado. Bom, seguindo então, se ninguém tiver mais comentários,
Vamos entrar aqui então no texto da lei orgânica. E, embora não seja um artigo, seja um enunciado de princípios, existe no preâmbulo da lei orgânica essa mensagem que já traz para nós alguns valores que devem estar em todo o texto da lei orgânica na legislação municipal. Os vereadores da época, né, que aprovaram a lei orgânica, anunciaram que estavam fazendo isso com esse propósito: assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, promover a descentralização do poder, permitindo seu controle pelos cidadãos, garantir o acesso à plena cidadania e fundada em uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, pluralista e sem preconceitos. Então, esses aqui são a carta de princípios inicial da lei orgânica, que tem que ser lembrado a todo momento. No texto propriamente da lei orgânica, ela começa tratando de direitos dos habitantes do município, direitos em termos gerais, né? Então, fala-se aqui em direito à educação, à saúde, ao trabalho, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade, infância, assistência aos desamparados, transporte, habitação, meio ambiente equilibrado. Reproduz, basicamente, se não todos, muitos dos princípios sociais, dos direitos sociais que a Constituição de 88 trouxe, que havia sido aprovada 3 anos antes dessa lei orgânica. E, então, aqui nesse princípio, ela enuncia esses direitos para depois, adiante, no capítulo específico de cada tema, detalhar cada um. Como é que seria buscada ou atingida cada uma dessas metas. O poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por seus representantes. Eu não vou fazer um comentário, uma leitura textual de tudo aqui, porque são questões que, como só repetem Constituição, não são nem passíveis de muita modificação, a não ser para alguma complementação. Os princípios da lei orgânica, aqui a gente verifica também algumas falhas no texto da lei orgânica que nós vamos precisar corrigir. Por exemplo, esse artigo 3º diz que o município rege-se pela lei orgânica, atendidos os princípios constitucionais, os seguintes preceitos, 2 pontos. Quais preceitos? Não tem. Então, houve algumas falhas desse tipo de redação que a gente vai tentar corrigir e ajustar também. Aí fala dos meios da democracia direta, né, da participação popular. São, em primeiro lugar, o voto direto nas eleições, plebiscito, referendo, iniciativa popular, participação popular nas decisões do município, novamente, ação fiscalizadora sobre a administração pública. São temas que eram talvez ousados para a época, mas que hoje eles já se desenvolveram muito em termos de legislação, em termos de prática. Aí entramos no título 1 do município. Também são declarações de princípios, né? O município garantirá a vida digna aos seus moradores, será administrado com transparência, moralidade, participação popular, descentralização administrativa. Em seguida, vem 2 artigos mais extensos que tratam das competências do município, a competência privativa e a competência comum. A competência privativa é aquela que só ao município cabe fazer, por meios próprios. E a competência comum é aquela que é compartilhada com os outros entes, com a União e com os estados. Dentro dessa competência privativa, citamos aqui elaborar o regimento, instituir e arrecadar os tributos, organizar e prestar os serviços públicos, organizar o quadro de servidores, dispor sobre a sua administração e alienação e utilização dos seus bens, adquirir bens,
dispor sobre concessão e permissão de serviços públicos, elaborar o plano diretor. Vamos ver que muita coisa vai se repetindo. E essa repetição é uma forma de destacar os temas mais importantes. Estabelecer normas de edificação. Aí nós entramos num complemento do plano diretor, que se ele traz algumas regras sobre diretrizes urbanísticas, ele deve ser complementado por algumas leis que tratem sobre zoneamento urbano, ou zoneamento do município como um todo, né, conforme o tipo de ocupação de cada área, lei de parcelamento, onde entra a questão do loteamento, né, que essa já existe. Alguns mais relevantes também. Ordenamento territorial também é tema afeto ao plano diretor. Organizar, criar, suprimir distritos. O município já tem um distrito, né? Participar de entidades que congreguem outros municípios. Então, todas são atividades que o município tem autonomia para decidir. Participar de consórcio com outros municípios, regulamentar a utilização das vias públicas, entrando em mais detalhes, itinerário e pontos de parada de ônibus, estacionamento de táxis, transportes coletivos, sinalização, zonas de silêncio, zonas de carga e descarga, sinalização, novamente, né, das vias urbanas e estradas municipais, limpeza pública, ordenar as atividades urbanas. Entra aqui o código de posturas, ao qual cabe regulamentar e disciplinar o funcionamento das atividades, comércio, serviço, indústria. O município também tem competência para regulamentar o serviço funerário, administrar o cemitério, regulamentar publicidade nas vias públicas, né, cartazes, anúncios, impor penalidades para infração dessas suas leis, dispor sobre registro, vacinação e captura de animais. E se nós formos ver, cada inciso desse aqui exige um conjunto de leis posteriormente para regulamentar. Algumas que já existem, outras que deveriam existir, mas não foram feitas ainda. Depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos. E na competência concorrente, também ficou um artigo meio capenga, né? O município compete concorrentemente. Seria essa complementação, promover a proteção do patrimônio histórico e cultural, observada a legislação federal e estadual. Essa é uma das competências concorrentes. Existem outras que vão ter que ser acrescidas aqui, mas não é nada de novidade, é apenas aquilo que já está na Constituição. E na competência comum, temos esse outro artigo, compete ao município prover a tudo quanto respeite ao seu interesse local, para o pleno desenvolvimento de suas funções sociais, garantindo o bem-estar de seus habitantes. Aí faltou uma ligação entre o caput e os incisos. Mas são competências que o município tem e que também o Estado e a União têm. Então o município ele tem o poder de complementar, de suplementar essa legislação superior, mas não pode contrariar. Então ele tem uma autonomia relativa em relação à proteção do meio ambiente, programas de construção de moradias populares, promover a educação, cultura e assistência social, saúde e higiene pública, licença para abertura e funcionamento de estabelecimentos, fiscalização das condições sanitárias de alimentos, fazer cessar no exercício do poder de polícia as atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene. O poder de polícia é o poder de fiscalização, que é típico do município nesses temas, né? Licença, autorização e permissão para exploração de portos de areia, aqui com reservas também.
E, suplementarmente, a previsão de criar e organizar a Guarda Municipal para a proteção de bens, serviços e instalações. Proibições do município. Também é praticamente uma repetição de artigo da Constituição, mas é bom a gente dar uma passada até para reforçar o conhecimento do assunto. O município não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, nem subvencioná-los ou impedir o seu funcionamento, ou manter relações de aliança ou dependência. Não pode recusar fé a documentos públicos. Não pode subvencionar ou auxiliar pela imprensa, rádio ou serviço de alto-falante qualquer outro meio de comunicação, propaganda. Resumindo, não pode subvencionar ou auxiliar propaganda político-partidária, nem outras questões estranhas à administração. Não pode fazer publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade. Não pode outorgar isenções e anistias ou remissão de dívidas sem interesse público. Não pode exigir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça. Questão de tributos só pode ser determinada em lei. Não pode dar tratamento desigual a contribuintes, estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão da procedência ou do destino. Não pode cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência. Não pode cobrar tributos no mesmo exercício financeiro. Aqui houve alguma emenda, uma ou duas emendas à Constituição Federal, que acrescentou algumas outras vedações aqui. Também é proibido cobrar tributos há menos de 90 dias após a sua criação por lei. Estabelecer limitações ao trânsito de pessoas ou bens. Não pode instituir tributos sobre determinadas categorias, livros, jornais e periódicos, sobre atividade religiosa, de templos, sobre patrimônio, rendas e serviços da União, do Estado e de outros municípios, é a imunidade tributária. Então, esses são os pontos iniciais da lei orgânica. Como eu falei, eu não vejo grande necessidade de aprofundar essas questões. Isso aqui, algumas pequenas correções para serem feitas são questões mais jurídicas, vão estar sendo apresentadas para os vereadores mais adiante. Mas é só para finalizar essa minha explanação de hoje, e na próxima audiência, em sendo aprovado aquele plano, então nós veríamos o Poder Legislativo. E aí, com um pouco mais de tempo, eu espero trazer uma exposição esquemática dos temas, para não ficar cansativo essa leitura de artigos, Então, aí eu pretendo destacar só os temas relevantes, os assuntos tratados, e deixar mais espaço para os comentários dos vereadores e do público. Então, para hoje, o que eu gostaria de apresentar é até esse ponto. Obrigado, doutor Delton. Gostaria de perguntar aos nobres vereadores se estão todos de acordo com o cronograma proposto das audiências. Todo mundo concorda? Senhor presidente, eu queria fazer um pedido aqui, não só para vossas, mas também para o executivo. Acredito eu que nós aqui deveríamos ter um representante do meio ambiente, porque eu tenho recebido muita reclamação a respeito do meio ambiente, que há perseguições disso, daquilo. Não. O problema do meio ambiente que nós estamos tendo dentro do nosso município, já há muito tempo que veio para cá, não me lembro na época quem que era o gestor, o prefeito, mas uma coisa que está prejudicando nós muito no município é esta plantação de eucalipto e pinhos. E verificar para que o executivo, juntamente com o legislativo, possa fazer uma reunião justamente
com esta empresa que trabalha lá na Capoeira Grande e que dá emprego também, traz geração de emprego, para que a gente possa discutir melhor. Porque, na verdade, eles, no estado de São Paulo, não autorizou eles mais. Eles vieram para Minas. E hoje a gente sente, eu, por exemplo, tenho terra e vejo a quantidade da água, as minas que tinha e hoje não tem mais. Eu digo isso porque que a própria água que fornece para Bom Jardim passa dentro do meu terreno lá, eu vejo a quantidade que tinha de água e hoje na atualidade. Por este motivo, é muito pouco. Então, eu acho que é importante esse pedido meu. Obrigado. Tá certo. Sr. João, até é um tema a ser abordado quando tivermos na discussão do item referente ao meio ambiente. É interessante, sim, ser levantado. Então, eu proponho também aos nobres vereadores que, como hoje foi uma introdução, né, referente aí à revisão da lei orgânica, como está sendo proposto pelo Dr. Dailton, se alguém tiver alguma objeção, se não tem, acredito que pode ser seguido dessa forma, mas que ambos tenham já um estudo prévio do que vai ser tratado na próxima audiência, para que a gente possa já trazer algumas ideias, algumas sugestões. E também gostaria, e não só os nobres vereadores, também, principalmente, o Poder Executivo, né? Apesar que o próximo tema a ser abordado vai ser o Poder Legislativo, porém as sugestões também podem ser vindos do Executivo e aqueles que nos assistem. Existe a lei orgânica no site da Câmara, então qualquer um pode ter acesso, baixar lá a lei orgânica do município, tiver algum questionamento, algumas sugestões, podem, né? Gostaríamos muito que tivesse essa participação. Se tem vergonha, alguma coisa, pode procurar um vereador mais próximo, ou deixar aqui na Câmara também, para que possa ter essa participação da população na discussão da lei orgânica. Vereador Cidinho. Eu acho que assim, o cronograma acho que foi muito bem elaborado. Eu só fiquei na dúvida com relação ao servidor público, seria uma sessão, doutor Dailton, só para o servidor público? Porque me parece que eu acho que é o que vai dar maior demanda, até porque são vários artigos, eu acho que são quase 30 artigos. E me parece que eu acho que vai ser o que vai dar mais apelo, justamente mexer com o servidor. Então, talvez uma sessão, eu acho que talvez seja até pouca. Talvez a gente pode até reservar uma data, né, o cara, você tem experiência com o servidor, que eu acho que vai ser, talvez, eu acho que vai ser o dia que vai dar coro aqui, vai ser o dia do servidor, acredito. Então, eu acho que nós poderíamos até já reservar um tempo maior, porque são quase 30 artigos, e eu acho que quando mexe com a pessoa é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção. Bem colocado, Cidinho, sobre o servidor, porque tem uns artigos que ele está meramente só colocado na lei orgânica e nunca é observado pela administração. Então, o servidor sempre é prejudicado nisso. Então, foi bem colocado. Isso aí seria melhor mais de uma sessão para que a gente pudesse discutir isso aí. Até sugiro que a gente siga o cronograma. Aqueles itens que não forem sanados em uma única audiência pública, nós damos prosseguimento na próxima e assim sucessivamente, se todos concordarem. Perfeito. Presidente, não seria interessante também fazer um formulário de proposta para a pessoa que não quer falar, então ela preencheria esse como sugestão de proposta da lei orgânica? Acho viável. Todos concordam? Podemos elaborar isso então, deixar até no site da Câmara, e também impresso aqui, para que a pessoa possa preencher anonimamente ou que queira se identificar. Isso. Bom, senhor presidente, eu queria solicitar ao senhor e a nobre colega aqui, que ela é uma das melhores para poder
resolver e solicitar também a parte, o senhor prefeito, para que nós possamos ter o documento da criação do distrito do Taboão. Eu digo a nobre colega aqui porque, na época, o avô dela que iniciou essa documentação. Me lembro que isso foi falado em 1958, eu ainda era criança, para que a gente possa ter acesso a esse documento, verificar como foi criado e aquelas pessoas que participaram naquela época. E entendo ainda, olha bem, eu era criança. Hoje, nem o próprio prefeito talvez saiba disso. O avô, o pai da esposa, da mãe do dragão, São Antônio Jacinto, ele diria, e naquela época ele falava muito a respeito do avô da Rita, Sr. Alexandre, a criação desse distrito do Taboão. Então eu pediria a você que você conseguisse, através do executivo e o legislativo, para que a gente possa ter isso, para poder explicar às pessoas melhor. Obrigado. Senhor presidente, posso falar? Claro, a palavra. Primeiramente, uma boa noite a todos. Queria só explicar o seguinte, né? Falou aí sobre o plano diretor e falou aí do aumento do perímetro urbano. Só quero falar para o pessoal, já foi protocolado o projeto, e já conversei com o doutor Dailton, até com você mesmo, e provavelmente essa semana eu estarei correndo atrás para a adequação do projeto. Perfeito. Obrigado. Alguém mais? Eu peço também ao nosso corpo administrativo da Câmara para que seja colocado no site o tema anterior à audiência, né, como o próximo vai ser o Poder Legislativo, que isso também fique bem claro na divulgação no site. Né. A cada audiência mudaremos o tema, mas para que a população tenha ciência do tema a ser debatido. Alguém do público presente, executivo, prefeitos, secretários, população em geral? Bom, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Vocês viram que agora a gente...